Fala pessoal, beleza? Então, nessas aulas, nas nossas próximas aulas, a gente agora vai evoluir o nosso microserviço ali, o API, né? Para que agora ele consiga ler mensagens do tópico de notificação e consiga disponibilizar ali um endpoint para que o usuário consiga saber em que situação o boleto dele está, tá? Olhando aqui a nossa arquitetura, a gente, né, já construiu aqui toda a regra desse nosso microserviço de validação, pagamento e notificação. A gente já está enviando mensagem para o tópico de notificação. Agora a gente vai evoluir um pouco mais a nossa aplicação aqui API para que ela consiga saber em que situação o boleto está depois de passar ali pelo segundo microserviço. Tá bom? Então vamos lá para código, né, para a gente evoluir um pouco isso. Então a gente vamos dar uma retomada aqui dos serviços que a gente tem, né? Então, a gente tem um serviço aqui de salvar boleto, tá? E agora a gente precisa receber mensagem que vem do tópico de notificação e depois atualizar a situação do pagamento na nossa base de dados. E para isso, a gente vai voltar aqui no nosso Property, Resource Properties, e vamos adicionar aqui a configuração para o nosso produtor, né? A gente agora vai para o nosso consumidor, né? Agora a gente vai ser consumidor também de um tópico de notificação. Então, para a gente já não errar, a gente já vai colar aqui os dados de serialização de um consumidor, tá? E vamos adicionar agora o tópico de notificação. Então, a gente já fez isso lá no outro projeto, só que agora a gente está fazendo aqui, adicionando aqui um property para o caminho do tópico de notificação boleto. Então, feito isso aqui, a gente já finaliza aqui a parte de configuração aqui no nosso property, tá? Beleza, eu acho que é só isso mesmo. Agora a gente vai voltar agora. E aqui dentro de Kafka, a gente vai criar outra classe chamada de notificação consumer. A gente criou ela no outro serviço notificação producer. Agora a gente vai criar o notificação consumer. E a gente vai criar a nossa regra aqui para consumir a mensagem daquele tópico. Então, primeira coisa, @service aqui. E a gente vai ter um método public void consumer. O que é que ele tem, né? O que é que ele recebe aqui? Ele recebe o boleto como parâmetro, boleto. Um outro modo de dizer que esse boleto aqui, que esse boleto é o nosso payload, né? A gente pode colocar aqui @payload. É uma forma de deixar claro que esse é o valor que está vindo como parâmetro. Isso ocorre quando a gente tem outros parâmetros aqui que a gente recebe, tá? Mas aqui a gente pode deixar claro que esse boleto é um payload. Ok, a gente pode colocar um log aqui para informar que a gente está consumindo mensagens daqui. A gente configura aqui todo o nosso log, né? Então, logger, log factory. E aqui o nosso notificação consumer. Só precisa jogar esse log aqui na mesmo pacote ali do SLF4j. Beleza? Então aqui consumindo notificação e a gente passa aqui o nosso boleto. E aí quando a gente consumir da nossa notificação, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa chamar o nosso boleto service para que ele possa atualizar a situação do nosso boleto. Só que esse método a gente ainda não tem. Então a gente vai criar aqui, deixar pronto um método. É um método de atualizar para que quando a gente chamar ele ali a partir do listener do Kafka, né, a gente consiga ele prosseguir. Então, public void atualizar, ele recebe como parâmetro um boleto entity, boleto. Tá, só isso aqui é por enquanto suficiente, só para a gente conseguir aqui no notificação consumer chamar ele. Então vamos injetar aqui
como dependência. Private final boleto service. Vou injetar aqui no construtor. Perfeito. E aqui a gente vai chamar o atualizar. Opa. Atualizar. E aqui a gente passa o boleto. A gente vai precisar converter aqui. A gente não converteu. Vamos ver se a gente já tem aqui no nosso map um conversor aqui de boleto de Avro para Entity. Então, a gente não tem, a gente precisa criar. Então vamos criar aqui public static. O que a gente já está acostumado, né? Ele vai converter para boleto Entity. To Entity. E a gente recebe o boleto Avro aqui. Vamos retornar nosso boleto Entity.builder. Código de barras, boleto.get, código de barras, .toString. E aqui a situação, boleto. Aí aqui a gente tem que converter para a situação, então situação.values. E a gente pega aqui agora o boleto.get situação. E aí, por fim, nosso build aqui. Pronto, com isso a gente está convertendo agora o nosso boleto Avro para uma entidade. E aqui a gente agora consegue utilizar boleto mapper.toEntity e a gente passa aqui o boleto. Pronto. Com isso a gente está convertendo o que a gente recebe ali, o Avro do nosso Kafka. Faltou aqui só a gente configurar o Kafka Listener, né? Senão ele não vai vir a mensagem. Então, @Kafka Listener. E aqui a gente passa o nosso tópico. Opa. Vamos passar aqui o nosso tópico, tá? Esse é o nosso tópico. Passa o nosso tópico. E a gente precisa me passar aqui Vamos voltar aqui no Application Property. Eu não vou passar, tá? A gente vai ver o que vai acontecer. A gente vai deixar ele mesmo aqui definir o nosso grupo ID, tá? Na verdade, a gente pode definir aqui nosso grupo ID assim. Se a gente não tem aqui, não tem, mas a gente pode definir o nosso grupo ID dessa forma também. Spring Kafka Consumer Grupo ID API Boleto. Dessa forma, a gente não precisa deixar explícito aqui que a gente tem um grupo ID, né? Senão a gente poderia botar aqui também, né, uma vírgula, grupo ID e adicionar o grupo ID aqui. A gente vai fazer um experimento para ver se ele já vai pegar dessa forma também. Eu vim aqui no Properties e adicionei Spring Kafka Consumer Group ID e aí adicionei o Group ID, o nome da minha aplicação, né? API Boleto, para que fique claro lá no Kafka também. Então, voltando aqui a nossa notificação Consumer, a gente tem o nosso Kafka Listener Topics. Então, apontando aqui para o nosso tópico de notificação, recebe um boleto, ele vai printar um log aqui desse boleto, né, consumindo notificação e vai chamar o meu service de atualizar para que ele possa atualizar o boleto na nossa base de dados. Beleza? Na próxima aula, a gente segue agora com a criação da regra de negócio do atualizar. Beleza? Até a próxima aula.